Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos. Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Xanatar Guide to Everything. Esse livro aqui é uma expansão do Dungeons & Dragons. Ele traz novos arquétipos para raças e classes, ou seja, as novas possibilidades de personalização do personagem, tá? Além de um material excelente para o mestre. O livro é padrãozinho do D&D, parando aqui com o livro de monstros, ó, ele tem o mesmo tamanho e a mesma lombada padrão, tá? Para ficar bonito na estante. A dica da semana do Mercado RPG é o grid modular em MDF. É um grid bem baratinho, mas ele vem com diversos formatos e tamanhos para montar a dungeon para os seus jogadores. Lembre-se, use o cupom Pato Amarelo MRPG para garantir o seu desconto. Mas agora vamos falar um pouquinho de quem é o Xanatar. Quem é esse Beholder que está aqui? Bom, esse Beholder aqui é o Xanatar. Na verdade, ele exatamente é o 14º Xanatar. Já chegaremos nisso. Xanatar é o chefe da máfia de Waterdeep, que é uma cidade na Costa da Espada, em Faerûn, que é o continente de Forgotten Realms. Então, quem não viu o vídeo que fizemos sobre o livro, que é o Guia para Aventureiros da Costa da Espada, confere o link aqui nos cards. Bom, como falamos, o Xanatar é o chefe da máfia de Waterdeep. Ele é tipo o Don Corleone do D&D. É o que comanda lá os criminosos, a máfia, os jogos de azar, esse tipo de coisa assim. Pensou em criminalidade, pensou em Xanatar. E só que com o tempo, depois de várias quedas e ascensão de novos Beholders no comando da guilda de criminosos, Xanatar se tornou um título. Então, novamente fazendo uma analogia ao Poderoso Chefão, Xanatar é quase como se fosse o The Godfather, o padrinho, né? O Don Corleone é o padrinho naquele momento, mas quando o Michael Corleone assume, ele passa a ser o Godfather. As pessoas se referem ao Michael como Dom, e não mais ao qual é o nome do primeiro Don Corleone? ao Victor Corleone. Então passa a ser o Michael ou o Dom. É a mesma coisa aqui, então Xanatar passou a ser um título. Então esse Beholder aqui, ele se chama Zu-Shax. Tá? Esse é o 14º Xanatar. Mas para as pessoas comuns de Waterdeep, eles acham até que o Xanatar é tipo imortal, porque sempre as ordens vêm do Xanatar e que ele é um Beholder. Algumas pessoas também não sabem que ele é um Beholder, mas enfim, ele é tipo imortal porque sempre é o Xanatar. Bom, ele vive no subsolo de Waterdeep, que é um subsolo gigantesco, né? Tem até cidades inteiras lá dentro, rios, barcos, enfim, é realmente muito grande. E ele tem como principal amigo aqui este peixinho, tá dando reflexo, tá aqui o peixe dourado dele, que é o Silgar. Tá, mas por que eu tô falando tanto do personagem e não do livro? É que a ideia do livro é como se ele tivesse sido escrito pelo Xanatar. Ele é um Beholder tão neurótico, tão preocupado em controlar tudo e saber de tudo, que ele escreveu um guia para a gente saber das coisas. Então essa é uma brincadeira, né, entre o mundo fictício e o mundo real. Ah, agora eu entendi! O livro inicia com um breve resuminho das regras e no capítulo 1 ele já toma novo arquétipo para os jogadores, que é o foco do livro. Ele tem já diversas caracterizações diferentes e expansões para criar o personagem diferente. Variações de classes, tá? Por exemplo, tu tem a opção de fazer um samurai, um guerreiro samurai, e tu tem a opção de fazer inclusive o bruxo X-Blade, que teve a tradução de Lâmina Abreu, que eu achei horrível. É mesmo? Vou dar um exemplo rápido aqui, ó.
Bruxos, tu tem o Celestial Lâmina Breu, Bardo, Colégio de Bardo, Colégio do Glamour, das Espadas e dos Sussurros, Bárbaro, Trilhas Primitivas Ancestral, Arauto da Tempestade e Trilha do Fanático. Então tu vê aí, ó, são mais ou menos os 3 a 4 expansões por classe, então é muita coisa mesmo. Esse é o foco do livro, tá? Novas opções para os jogadores. O capítulo 2 é o capítulo do mestre. Ele faz uma revisitação das regras antigas, alguns ajustes, ele acrescenta novas opções de armadilhas, novas ferramentas de profissão. Ele acrescenta também uma parte bem legal sobre o que fazer no tempo livre, né? Atividades que os jogadores podem fazer quando não estão dentro de uma aventura. Mas a parte mais legal dele, na minha opinião, é a tabela, as tabelas para encontros aleatórios. Por quê? Porque ela foi dividida em clima, né? Em ambiente, então você tem florestas, árido, ártico, cidades, deserto, enfim, uma grande variedade. E ainda foi dividida por níveis, então tem nível do 1 ao 5, do 6 ao... Vamos dar uma olhadinha para não falar besteira. Aqui, ó, encontros urbanos do 1 ao 4, depois do 5 ao 10, do 11 ao 16 e do 17 ao 20. Então tu vai poder rolar um encontro aleatório para os teus jogadores sem correr o risco de matar eles, né? Então teus jogadores estão lá no deserto, tu vai rolar um escorpião, mas tu não vai rolar um dragão dourado, né? Não vamos correr esse risco. Então nas tabelas tu rola um D100 e ela vai definir o que tu vai encontrar dividido, como eu falei, por região, né? Tipo floresta e por nível. Então tu vai escolher ali uma tabela, eles estão procurando elfos, enfim, druidas, então os personagens são do nível 1 ao 4, eu pego essa tabela, florestas, e aí tu vai rolar os encontros ali. Tu rola um D100, que né, 2D10, eu fiz um videozinho curtinho, um short, eu vou colocar o link dele aqui, explicando como é que se lê 2 dados de 10 para fazer o equivalente a um dado de 100 lados. E quem quiser ver um dado de 100 lados, eu vou colocar outra sugestão de vídeo aqui, que é o que eu mostrei os dados, e existe dado com 100 lados. Então fica muito fácil tu gerar esses encontros. Se vocês estão em Umbra Eterna, ele vai ter uma tabela que vai ter criaturas de Umbra Eterna. Por exemplo, sei lá, um duergar, uma aranha. Se vocês estão numa floresta, pode aparecer uma águia, um urso, um druida, um elfo. Isso é bacana, entendeu? Não fica algo bizarro, um encontro maluco, que não tem a ver com o ambiente. Isso, para quem quer fazer sistema sandbox, é muito legal. Porque tu seleciona ali o ambiente, e os teus jogadores, a partir desse local aqui, vocês estão livres para explorar. E conforme eles exploram, tu vai rolando encontros, ou não. Porque os encontros não são só criaturas para matar. Por exemplo, tu pode encontrar aqui, nas tabelas, na floresta, um druida. Tu não precisa necessariamente lutar com o druida. O druida pode ser um parceiro, pode vender umas ervas, pode vender uma poção. É o quê? Então os encontros não são apenas encontros combativos. E isso é bem legal. Facilita muito para o mestre não ter que pensar em todos os detalhes, porque muitas vezes tu quer fazer um sistema sandbox e deixar os teus jogadores livres para irem para qualquer local do mapa, ou outras vezes eles saem do caminho que tu trilhou, né? Mais ou menos eu quero que eles vão para esse lugar, mas eles acham, sei lá, misteriosa aquelas montanhas lá e eles resolvem explorar. Tá, e agora o que eu faço? O que eu vou colocar para eles? Bom, tem tabelinha de encontro em montanhas aqui, eles podem encontrar arpias, eles podem encontrar umas cabras. O capítulo 3, ele fala sobre magias, porque afinal, como ele criou novos arquétipos para os jogadores, bruxo, feiticeiro, mago, bardo, clérigo, tu tem que suprir essas informações com as novas magias pertinentes a essas novas escolhas. Por fim, terminado os 3 capítulos, são só 3 capítulos, ele apresenta um capítulo, um apêndicezinho sobre como narrar aventuras compartilhadas, quando mais de um mestre narra a mesma aventura. Sei lá, não sei qual a real uso disso, nunca vi isso na prática, mas ele tem um apêndice muito legal no final, que é um gerador de nomes. Então a parte de tabelas desse livro aqui para o mestre é fantástica. É muito legal, porque ele separou os nomes por raças, obviamente, nós temos nomes para anões, para elfos, halflings, draconatos, tiferinos, gnomos e de humanos. E dos humanos ele separou em idiomas do nosso mundo primário. Então tem as opções de nomes para humanos como africana, alemã, árabe, celta, chinesa, egípcia, espanhola, francesa, grega, indiana, inglesa, japonesa, mesoamericana, nórdica, polinésio, romana e, por fim, eslava, que seria lá pro lado da Rússia, né?
Então, olha só, é um livro que tanto para jogadores quanto para mestres ele é muito útil. Mas claro, se o mestre comprar, se alguém da mesa comprar, vai ser útil para todos, porque os arquétipos dos jogadores é compartilhado, né? Então eu recomendo bastante o livro. Ele é um livro muito barato, como nenhum livro do Dungeons & Dragons é barato, mas enfim, quem tiver a opção de comprar, compre, porque eu achei ele muito mais útil do que eu imaginei que seria. Eu gostei bastante do livro. Então, pessoal, quem gostou, deixe um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e coloque aí nos comentários o que acharam do livro. Falou!